esse é o principal, né, ponto espacial, né, do planeta Terra a ser observado, né, nesse momento aí de tensões tensões clássicas, né? Por isso esse é o nosso tema clássico do dia, né, tradicional, são tensões clássicas entre o Estado, né, dos Estados Unidos e o Estado chinês. Então, na medida em que as analogias da relação entre Estados Unidos e União Soviética vão se impondo, né, a relação agora entre Estados Unidos e China, nós temos Cuba, aí, né, a ilha de Cuba, para ser o palco daquela crise que, né, aconteceu em 1962, dos soviéticos sendo descobertos, instalando seus mísseis, né, que poderiam pegar 70% do território americano. Então, quer dizer, a gente trouxe esse tema para o nosso podcast de hoje muito motivado por essas notícias que a Aline lembrou agora sobre os sobrevoos chineses no espaço aéreo de Taiwan, né? Porém, esses sobrevoos eles acontecem com alguma frequência, de 4 em 4 meses, uma ação dessa, né, vem à tona. Quer dizer, isso, do ponto de vista dos chineses, é importante porque esse tal espaço aéreo que muito foi comentado na nossa mídia, assim, a forma como a nossa mídia traduziu, é um espaço aéreo autodeclarado de Taiwan, que nem é reconhecida como um estado, se não por mais de 15, né, outros países aí no mundo. Ou seja, do ponto de vista dos chineses, eles não estão invadindo o espaço aéreo, eles estão, né, atuando dentro do espaço aéreo deles. Aliás, né, Taiwan é uma província rebelde, então não tem nem que se a ideia considerar. da uma China, né, que é um conceito que muitas vezes aparece. Que eles não abrem mão, né? Eles não abrem mão. Então, esse é o ponto mais sério a se observar de uma possível confrontação real entre Estados Unidos e China no futuro, né? Quer dizer, do ponto de vista da China, a China também tem um princípio de ganhar sem lutar. Então, eu vi aí uma análise chamando a atenção de que isso pode ser uma provocação estratégica, não é simples provocação, mas é uma forma de gastar o orçamento militar de Taiwan, que é muito mais limitado que o da China. Então, só o fato da China mandar esses aviões exige deles uma operação que vai ter custos, né, grandes de mandar os aviões de reconhecimento, enfim, né, e com isso, ao longo do tempo, vai se desgastando essa posição de defesa de Taiwan, né, nos recursos mesmo, seria essa uma leitura. Então, de novo, né, é o ponto fulcral dessa mudança internacional que, no sentido mais amplo, a gente vai observando, né? E mais do que do ponto de vista simplesmente realista, é aquela crise da ordem liberal internacional que tanto vem sendo discutida. Quer dizer, eu também vi uma especialista taiwanesa falando, olha, e cadê a autodeterminação? Ela, quer dizer, recorrendo a essa ordem liberal que está se desgastando, a gente está falando que está em crise, cadê a autodeterminação? Aqui em Taiwan, 1% da população querem unificação com a China, menos de 5% se entendem como chineses, né? Argumento dela. Mas, quer dizer, o fato, né, Aline, o crescimento de poder da China, né, é sempre impressionante, e, por vezes, surpreendente, né, da gente ser pego de calças curtas, como se diz. A China, né, foi colocada em público agora, né, por um relatório americano, eu não sei se vocês viram, depois da gente ter visto o sobrevoo chinês e pensado em trazer esse tema, a China testou, né, mísseis hipersônicos que colocam de joelhos a defesa americana. E um relatório, né, dos Estados Unidos, né, fez essa análise. Foram 250 testes em agosto, um período onde os Estados Unidos estava fazendo uma reunião, né, com um grupo novo de aliança internacional com o Japão, Índia e China, o diálogo quadrilateral, né, que eles chamam de Quad. Então, foi uma resposta, nitidamente, né, de tornar público uma tecnologia militar muito séria, né, parte da China. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, foi uma surpresa, né? A China negou, disse que não fez esse teste, disse que quem fez foi a Coreia do Norte, quer dizer, muito provavelmente com sua tecnologia, né? E o Putin aproveitou a situação e disse que eles também já têm essa tecnologia, então, né, fez pouco caso dessa descoberta, mas o fato é que os americanos se surpreenderam muito com o que aconteceu, né?
Do ponto de vista da política externa dos Estados Unidos, que se eu não falar isso, a gente perde o sentido da nossa comidinha mais tarde, eu tenho que, né, chamar os Estados Unidos aqui, né? A gente tem uma continuidade, né, que eu também tenho falado, Obama, Trump, Biden, em vários temas de política externa especialmente, né, e que na política externa tem sido visto, né, de forma mais leiga como um isolacionismo, mas não tem nada de isolacionismo, é só um novo cálculo de onde colocar seus esforços, né, sabendo que agora, diferente desse momento, né, Aline, do pós-Guerra Fria, e de não ter, né, rivalidade, agora tem a rivalidade, é a China, né? Então, os recursos precisam ser redirecionados, é o que eles chamam de pivô do Atlântico para o Pacífico, né? Então, a política dos Estados Unidos para Taiwan, Obama, Trump e Biden, né, é de ambiguidade estratégica, né? Vai intervir ou não vai intervir? Garante a China que nunca vai aceitar Taiwan como independente. Ao mesmo tempo, garante a Taiwan os recursos para se defender, né, de um ataque da China, tornando realmente um ataque da China muito custoso, né? A China provavelmente não vai querer se meter numa história dessa, porque, né, o custo vai ser realmente muito grande, né, dado o material de defesa que os Estados Unidos investe na ilha, né? O Trump autorizou uma lei de relacionamentos oficiais entre Estados Unidos e, né, os oficiais taiwaneses, e o Biden implementou e tornou público. Então, né, tem uma continuidade mesmo nessas relações. O Biden também colocou marines na ilha para treinar, né, tropas locais e aumentar o custo de um ataque, na medida em que pode matar, né, soldados americanos. A mesma coisa os russos fizeram na Venezuela, né, naquela época em que se imaginava uma intervenção americana, né, que já se esfriou esse tema. Enfim, então, esse é o ponto, né, fulcral que eu falava. Diante de uma agressão da China contra Taiwan, mais séria, a resposta dos Estados Unidos vai definir meio o cenário do futuro da política internacional. Nesse momento que os Estados Unidos vai ser chamada a sair da ambiguidade, né? Se eu tivesse que chutar, 2050, Taiwan é mais do que integrada à China num sistema de um governo, né, de um modelo de sociedade só, e não como ainda é com Hong Kong, né, com 2 modelos. E Hong Kong, inclusive, dentro desse modelo único também, né? Eu penso isso vai ser muito custoso para os Estados Unidos manter, né, essa defesa de uma ilha que a China não abre mão, né, como parte da sua identidade.